Rita chegou ao evento de gala do Hotel Metropolitano com aquele ar de superioridade que usava como armadura. Quando viu uma mulher de roupas simples servindo água aos convidados, não pensou duas vezes. Pessoas como você deveriam saber seu lugar. A humilhação foi pública e cruel. O que Rita não sabia era que acabara de atacar a pessoa errada, porque em poucos minutos toda a verdade sobre quem era realmente aquela mulher a faria tremer de vergonha. Rita Mendonça atravessou o saguão do Hotel Metropolitano como se fosse dona do lugar. Suas joias caras refletiam as luzes douradas do lustre cristal, e cada passo em seus sapatos de grife ecoava a confiança absoluta. O evento beneficente da noite prometia ser o mais exclusivo da temporada, reunindo apenas o que havia de mais seleto na sociedade local. Proprietária da agência de publicidade Estrela Dourada, Rita havia construído um império baseado em conexões poderosas e estratégias implacáveis. Para ela, eventos sociais não eram diversão. Eram campos de batalha onde reputações se faziam e se destruíam. E naquela noite, rodeada pela elite, sentia-se invencível. O salão principal estava impecavelmente decorado, com arranjos florais que custavam mais que o salário mensal de muitas pessoas. Mesas elegantes ocupavam o espaço e um palco aguardava os discursos da noite. Rita observou tudo com olhar crítico, avaliando cada detalhe como se fosse uma auditoria social. "Rita querida!" Mônica Ferreira surgiu ao seu lado, exibindo um sorriso estudado. "Que evento maravilhoso! Parece que toda a nossa turma veio mesmo." "Obviamente, Mônica," Rita respondeu, ajustando uma pulseira. "Eventos como este são obrigatórios para quem tem posição social. Embora eu sempre me preocupe com a qualidade dos convidados." Enquanto taças de champanhe circulavam entre os presentes, Rita notou uma movimentação que lhe causou desconforto imediato. Uma mulher de meia idade, vestida de forma simples e discreta, caminhava entre as mesas carregando uma bandeja de copos d'água. Seus gestos eram gentis, seu sorriso genuíno, mas para Rita, aquela presença representava tudo que estava errado com a organização do evento. "Que falta de classe!" Rita sussurrou para Mônica, gesticulando discretamente. "Misturar funcionários com convidados dessa forma. Alguém deveria ensinar protocolo social para esta gente." A mulher se aproximava lentamente, oferecendo água fresca para quem desejasse. Seus cabelos estavam presos com simplicidade, e ela usava sapatos práticos que contrastavam gritantemente com os saltos altos glamourosos das outras mulheres presentes. Para Rita, era como se alguém tivesse colocado uma mancha numa obra de arte perfeita. "Boa noite, senhoras," a mulher disse com voz suave ao chegar à mesa onde Rita estava. "Gostariam de um pouco de água?" Rita a examinou de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Cada detalhe confirmava suas suspeitas. Roupas baratas, acessórios inexistentes, postura demasiadamente humilde. Era exatamente o tipo de pessoa que Rita acreditava não pertencer àquele ambiente. "Não, obrigada," Rita respondeu secamente. "E sendo bem franca, acho bastante inadequado ter funcionários circulando entre os convidados dessa maneira. Existe um protocolo a ser seguido." A mulher manteve o sorriso, mas Rita percebeu uma leve hesitação em seus olhos. "Peço desculpas se causei algum constrangimento. Minha intenção era apenas garantir o conforto de todos." "Conforto?" Rita soltou uma risada alta, atraindo olhares curiosos das mesas próximas. "Sabe o que realmente me deixaria confortável? Pessoas como você entendendo claramente qual é seu lugar aqui." O constrangimento foi instantâneo. Conversas pararam abruptamente, rostos se voltaram para observar a cena e um silêncio tenso se instalou naquela parte do salão. A mulher permaneceu serena, mas Rita sentia a adrenalina da vitória correndo em suas veias. "Honestamente," Rita continuou, elevando o tom propositalmente, "paguei uma fortuna pelo meu convite para este evento beneficente. Não imaginava que teria que conviver com situações constrangedoras como esta." Mônica tentou intervir com um toque discreto no braço. "Rita, talvez não seja necessário." "Claro que é necessário, Mônica," Rita a interrompeu, agora completamente envolvida por sua própria indignação. "Alguém aqui precisa ter coragem de falar a verdade. Esta pessoa está causando desconforto para todos nós." A mulher respirou fundo, claramente ferida,
mas mantendo uma dignidade impressionante. Senhora, se me permitir explicar a situação... Explicar o que exatamente? Rita a cortou com brutalidade. Que tipo de estratégia desesperada é essa? Tentar se infiltrar em eventos da alta sociedade fingindo trabalhar aqui? Mais pessoas começaram a se aproximar, formando um pequeno círculo de espectadores. Rita se sentia como uma heroína defendendo a ordem social, expondo uma invasora que havia ousado desafiar as regras não escritas da elite. Prestem atenção, Rita anunciou para a audiência crescente, gesticulando dramaticamente. Vejam até onde algumas pessoas são capazes de ir. Provavelmente veio de algum lugar distante e achou que podia simplesmente se misturar conosco. A humilhação era pública e cruel. A mulher baixou a cabeça por um momento, claramente abalada pelas palavras venenosas, mas quando a ergueu novamente, seus olhos ainda mantinham uma serenidade que desconcertava Rita. Por favor, senhora. Ela tentou mais uma vez, sua voz suave, mas firme. Se pudesse me permitir esclarecer, eu não permito absolutamente nada. Rita explodiu, sentindo-se poderosa diante da plateia atenta. Segurança? Onde está a segurança deste hotel? Temos uma situação aqui que precisa ser resolvida imediatamente. Foi nesse momento crítico que Roberto Silva emergiu da multidão, correndo em direção ao grupo com uma expressão de pânico absoluto estampada no rosto. Como organizador do evento e diretor da Fundação Esperança, ele havia observado a cena se desenrolar e agora chegava desesperado para conter o desastre. Rita, pelo amor de Deus, pare com isso! Ele gritou, quase sem fôlego, abrindo caminho entre os espectadores. Roberto, que alívio! Rita exclamou com ar triunfante. Finalmente alguém responsável aparece. Esta mulher conseguiu se infiltrar no seu evento. Você precisa tomar providências sérias e imediatas. Roberto olhou para a mulher humilhada, com uma mistura de horror e desespero total. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto tentava processar a magnitude do que estava acontecendo. Rita, você não compreende a situação. Ele começou, sua voz falhando. Esta é uma intrusa óbvia. Rita o interrompeu com autoridade. E exijo que seja retirada daqui neste exato momento. Rita, por todos os santos, escute o que estou tentando dizer. Roberto implorou, suor começando a formar em sua testa. Esta é Conceição Bernardes. O nome ecoou pelo círculo de espectadores como uma explosão silenciosa, mas Rita permaneceu momentaneamente confusa, não fazendo a conexão imediata. E daí? Nunca ouvi falar de nenhuma Conceição. Ela respondeu com desdém, balançando a cabeça. O nome não significa nada para mim. Conceição Bernardes, Roberto repetiu, agora com a voz tremendo descontroladamente. Proprietária do Hotel Metropolitano e presidente fundadora da Fundação Esperança. Ela é a anfitriã desta noite. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Rita sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. Seu coração disparou violentamente. E por um momento o mundo inteiro pareceu girar em câmera lenta. Olhou novamente para a mulher que havia atacado com tanta crueldade, e detalhes que havia ignorado completamente começaram a emergir. A postura naturalmente elegante, o olhar sereno, mas profundamente inteligente, a forma respeitosa como funcionários do hotel se dirigiam a ela. Isso é completamente impossível. Rita gaguejou, sentindo suas pernas fraquejarem perigosamente. Senhora Rita, Conceição falou pela primeira vez dirigindo-se diretamente a ela, sua voz mantendo a mesma suavidade de antes. Eu estava circulando entre os convidados porque essa é minha tradição pessoal há muitos anos. Faço questão de conhecer pessoalmente cada pessoa generosa que se dispõe a apoiar nossa causa beneficente. Rita percebeu com horror crescente que várias pessoas estavam discretamente gravando a cena com seus celulares. A humilhação devastadora que ela havia tentado impor a Conceição agora se voltava contra ela com força multiplicada. Conceição organiza este evento beneficente todos os anos, Roberto continuou, claramente nervoso e tentando amenizar a situação. Ela doa todo o lucro operacional do hotel desta noite para instituições de caridade. É reconhecida como uma das maiores filantropas de nossa cidade. E certamente uma das mulheres mais respeitadas e admiradas do nosso meio social.
acrescentou Mônica, agora visivelmente constrangida por estar associada ao comportamento de Rita. Rita tentou desesperadamente falar, mas descobriu que as palavras simplesmente não conseguiam sair de sua garganta. Conceição se aproximou dela com a mesma serenidade de antes, mas agora Rita podia enxergar claramente a dor genuína e profunda em seus olhos gentis. Senhora Rita, Conceição disse com uma suavidade que tornou tudo ainda mais doloroso. Trabalhei durante anos como doméstica para conseguir economizar e comprar este hotel. Comecei minha jornada limpando quartos e servindo mesas. Nunca me esqueci de onde vim, e por isso faço questão de tratar cada pessoa com dignidade e respeito. Cada palavra de Conceição atingia Rita como uma punhalada emocional. Ela havia atacado cruelmente os valores fundamentais que a própria Conceição representava: humildade genuína, trabalho honesto e compaixão pelos outros. Eu realmente não sabia. Rita conseguiu murmurar fracamente, lágrimas de desespero começando a formar em seus olhos. Não sabia por que escolheu não saber. Conceição respondeu com uma tristeza profunda na voz. Julgou exclusivamente pelas minhas roupas simples, pela minha aparência modesta, sem se dar ao trabalho de conhecer minha história ou meu coração. Roberto fez uma tentativa desesperada de amenizar o desastre. Conceição, tenho absoluta certeza de que foi apenas um mal-entendido terrível. Não foi mal-entendido, Roberto. Conceição o interrompeu gentilmente, balançando a cabeça com tristeza. Foi preconceito em sua forma mais pura e dolorosa. E isso me entristece profundamente, porque eventos como este existem justamente para unir pessoas em prol de causas maiores que nós mesmos. Nesse momento crucial, Antônio Bernardes, filho de Conceição e vice-presidente executivo da rede de hotéis, se aproximou rapidamente do grupo após ser informado sobre a situação por um funcionário preocupado. Mãe, está tudo bem? O que aconteceu aqui? Ele perguntou com preocupação evidente, tocando o braço de Conceição protetoramente. Estou bem, meu filho. Apenas um pouco decepcionada com a natureza humana. Ela respondeu suavemente, acariciando a mão dele com ternura maternal. Rita percebeu com crescente horror que a situação estava se tornando exponencialmente pior. Não apenas havia humilhado brutalmente a proprietária do hotel, mas fizera isso na frente de sua família, transformando um momento privado de caridade em um espetáculo público de crueldade. Antônio, Roberto tentou explicar nervosamente. Houve um pequeno desentendimento entre... Pequeno? Uma voz feminina cortou a explicação como uma lâmina. Era Patrícia Nogueira, reconhecida jornalista social e colunista do principal jornal da cidade. Eu gravei absolutamente tudo. Essa foi uma das demonstrações mais cruéis de preconceito de classe que já presenciei em décadas cobrindo a sociedade. Rita sentiu que literalmente ia desmaiar ali mesmo. Patrícia era tristemente famosa por suas colunas sociais devastadoras sobre comportamentos inadequados da elite, e sua caneta era capaz de destruir reputações construídas ao longo de décadas. Por favor, eu imploro. Rita conseguiu articular desesperadamente. Não publique nada sobre isso. Foi um erro terrível, um mal-entendido catastrófico. Foi muito mais profundo que um simples erro, Patrícia respondeu com frieza cortante. Foi uma revelação cristalina do seu verdadeiro caráter e dos seus valores mais íntimos. Conceição levantou a mão delicadamente, pedindo silêncio respeitoso a todos. Patrícia, por favor, considere com carinho. Todos nós, seres humanos, merecemos oportunidades de aprender, crescer e nos tornar pessoas melhores. A magnanimidade absoluta de Conceição tornou a situação ainda mais insuportavelmente dolorosa para Rita. A mulher que ela havia atacado com tamanha crueldade estava agora tentando generosamente protegê-la das consequências devastadoras de suas próprias ações. Senhora Rita, Conceição se dirigiu a ela uma última vez. Espero sinceramente que esta noite lhe ensine algo valioso e duradouro sobre os perigos dos julgamentos precipitados. Pessoas são invariavelmente muito mais complexas e valiosas do que aparentam superficialmente ser. Rita assistiu completamente paralisada, enquanto Conceição se afastava com dignidade inabalável, seguida respeitosamente por seu filho e por Roberto.
O grupo de espectadores começou a se dispersar lentamente, mas os olhares de julgamento severo e os sussurros condenatórios continuavam ecoando ao seu redor. Mônica se aproximou dela com uma expressão de profundo constrangimento. Rita, eu realmente preciso ir embora agora. O que aconteceu aqui foi absolutamente inaceitável e imperdoável. Uma por uma, sistematicamente, as pessoas que Rita sempre considerara suas amigas mais próximas se afastaram deliberadamente, deixando-a completamente sozinha no meio do salão luxuoso que agora parecia hostil, frio e acusatório. Rita compreendeu com clareza devastadora que sua vida social acabara de desmoronar completamente diante de seus olhos. Mas o que mais a atormentava não eram as consequências inevitáveis para sua carreira ou reputação social. Era a imagem indelével da dor genuína e profunda nos olhos bondosos de Conceição. Uma mulher extraordinária que dedicava sua vida inteira a ajudar outros e que havia sido atacada cruelmente no momento em que mais se mostrava vulnerável e generosa. Naquela noite transformadora, Rita aprenderia a lição mais amarga de sua vida: que as piores humilhações são inevitavelmente aquelas que nós mesmos criamos e construímos, e que algumas lições chegam tragicamente tarde demais para evitar a destruição total que causamos com nossas próprias mãos. Rita acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha no estômago, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Por alguns segundos abençoados, sua mente ainda não havia processado completamente os eventos da noite anterior. Mas quando a realidade retornou com força total, ela sentiu como se fosse atingida por um caminhão em alta velocidade. O celular ao lado da cama mostrava dezenas de mensagens não lidas. Com mãos trêmulas, Rita começou a abrir uma por uma, e cada notificação era pior que a anterior. Vídeos da humilhação que infligira a Conceição estavam se espalhando pelas redes sociais como fogo em mata seca. Os comentários eram devastadores, chamando-a de arrogante, preconceituosa e cruel. Como alguém pode ser tão desumana? Lia um comentário que tinha milhares de curtidas. Essa mulher é um exemplo de tudo que está errado com nossa sociedade, dizia outro. Rita sentia cada palavra como uma punhalada, mas sabia que merecera cada uma delas. Seu telefone tocou e o nome na tela fez seu coração pular. Joaquim Santana, seu maior cliente na agência Estrela Dourada. Com as mãos tremendo, ela atendeu. Rita! A voz de Joaquim estava fria como gelo. Acabei de ver os vídeos que estão circulando. Isso é real? Você realmente tratou Conceição Bernardes daquela forma? Joaquim, por favor, deixe-me explicar. Rita implorou, sentindo a voz falhar. Foi um mal-entendido terrível. Eu não sabia quem ela era. E isso torna tudo bem? O fato de você não saber quem ela era justifica a crueldade? Joaquim a interrompeu. Rita, nossa empresa não pode se associar a esse tipo de comportamento. Estou cancelando nosso contrato imediatamente. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Rita encarando o telefone em choque. Joaquim representava 40% da receita de sua agência. Sem ele, sua empresa estava seriamente ameaçada. Antes que pudesse processar completamente a perda, o telefone tocou novamente. Dessa vez era Fernanda Costa, outra cliente importante. Rita, espero que tenha uma explicação muito boa para o que vi ontem à noite. Fernanda disse sem preâmbulos. Minha empresa valoriza diversidade e respeito. Não posso manter parceria com alguém que demonstra tamanha falta de caráter. Uma após outra, as ligações continuaram chegando. Clientes cancelando contratos, fornecedores questionando parcerias, até mesmo funcionários de sua própria agência ligando para pedir demissão. Em questão de horas, Rita viu seu império profissional desmoronar como um castelo de cartas. Marina, sua assistente há 5 anos, chegou ao escritório com os olhos vermelhos e uma carta na mão. Marina, que bom que você veio, Rita disse com alívio desesperado. Preciso da sua ajuda para controlar essa situação. Talvez possamos fazer uma campanha de reparação de imagem. Desculpe, Rita. Marina a interrompeu, estendendo a carta. Estou pedindo demissão. Não consigo mais trabalhar para alguém que faz o que você fez. Marina, você não entende. Foi um erro. Eu posso mudar, posso me redimir. 5 anos, Rita. 5 anos eu trabalhei para você, e em todo esse tempo vi como você tratava pessoas que considerava inferiores.
Funcionários da limpeza, entregadores, garçons. Ontem não foi um erro, foi quem você realmente é. As palavras de Marina ecoaram no escritório vazio após sua saída. Rita se sentou em sua cadeira executiva, rodeada pelo luxo que tanto valorizara, mas sentindo-se completamente sozinha e perdida. Dias se passaram em uma sequência torturante de consequências. A coluna social de Patrícia Nogueira havia saído no jornal com o título devastador O Verdadeiro Rosto da Elite, quando a arrogância revela o caráter. O artigo detalhava não apenas o incidente com Conceição, mas também outros episódios de comportamento questionável de Rita ao longo dos anos. A agência Estrela Dourada, que levara 15 anos para construir, estava à beira da falência. Rita se viu forçada a demitir a maioria dos funcionários restantes e começar a vender equipamentos para pagar as dívidas. Cada dia trazia uma nova humilhação, uma nova perda. Foi durante uma dessas tardes sombrias que Rita decidiu fazer algo que jamais imaginara: pesquisar sobre Conceição Bernardes. Talvez entender melhor a mulher que havia atacado a ajudasse a compreender a magnitude de seu erro. O que descobriu a deixou ainda mais devastada. Conceição não era apenas uma empresária bem-sucedida, era uma verdadeira heroína social. Artigos de jornal antigos revelavam sua história extraordinária. Órfã desde criança, havia crescido em abrigos, trabalhado como doméstica desde adolescente para se sustentar e lentamente economizado cada centavo para realizar o sonho de ter seu próprio negócio. Rita leu com lágrimas nos olhos sobre como Conceição havia comprado o Hotel Metropolitano quando ele estava falido, salvando mais de 100 empregos. Como havia transformado o estabelecimento não apenas em um sucesso comercial, mas em uma plataforma para causas sociais. Todos os anos, ela doava milhões para instituições de caridade, especialmente aquelas que ajudavam crianças órfãs como ela havia sido. Como pude ser tão cega? Rita murmurou para si mesma, lendo sobre os prêmios humanitários que Conceição havia recebido. Como pude atacar alguém tão boa? Nesse momento de reflexão profunda, seu telefone tocou. Era um número desconhecido, e Rita hesitou antes de atender. Alô? Rita Mendonça? Uma voz masculina perguntou. Meu nome é Gabriel Oliveira. Sou jornalista investigativo e gostaria de conversar com você sobre o incidente no Hotel Metropolitano. Rita sentiu o estômago afundar. Não tenho nada a declarar. Na verdade, acredito que tenha. Estou escrevendo uma matéria sobre segundas chances e redenção. Ouvi dizer que você está passando por um momento difícil. Difícil? Rita riu amargamente. Minha vida acabou. Perdi tudo. Empresa, amigos, reputação. E o pior é que mereço cada consequência. É interessante você dizer isso, Gabriel observou. A maioria das pessoas em sua situação tenta se justificar ou culpar outros. Você parece genuinamente arrependida. Arrependida não chega nem perto de descrever o que sinto, Rita confessou, surpresa com sua própria honestidade. Conceição Bernardes é uma pessoa extraordinária e eu fui um monstro com ela. Que tal conversarmos pessoalmente? Não prometo nada, mas talvez sua história possa inspirar outras pessoas a refletirem sobre suas próprias atitudes. Rita concordou em encontrar Gabriel no dia seguinte. Ela não tinha mais nada a perder, e uma parte pequena dela esperava que talvez pudesse transformar sua queda em algo útil para outros. O encontro aconteceu em uma pequena cafeteria no centro da cidade, longe dos lugares sofisticados que Rita costumava frequentar. Gabriel era um homem de meia idade, com aparência simples, mas olhar penetrante. Conte-me sobre aquela noite, ele pediu, depois que se sentaram. Rita respirou fundo e começou a relatar os eventos, desta vez sem tentar se justificar ou minimizar suas ações. Cada palavra era dolorosa, mas também libertadora de uma forma estranha. O que mais me machuca, ela disse, não são nem as consequências para minha vida. É lembrar da expressão no rosto dela. Conceição estava sendo generosa, tentando fazer com que todos se sentissem bem-vindos. E eu a ataquei exatamente por isso. Gabriel fazia anotações enquanto escutava. Por que você acha que reagiu daquela forma? Porque
Uma pessoa horrível, Rita respondeu simplesmente. Passei tanto tempo construindo barreiras entre mim e pessoas que considerava inferiores que esqueci da humanidade básica. E agora? O que planeja fazer? Rita olhou pela janela da cafeteria, observando pessoas comuns vivendo suas vidas simples mas dignas. Honestamente, não sei. Sei que quero mudar, que preciso mudar, mas não sei como reparar o que fiz. Já tentou falar com Conceição? Como posso? Depois do que fiz, qualquer coisa que eu disser parecerá falsa ou interesseira. Gabriel fechou seu caderno de anotações. Rita, posso lhe contar algo sobre Conceição que talvez você não saiba? O quê? Ela já passou por algo similar. Há muitos anos, quando estava começando no ramo hoteleiro, sofreu humilhações terríveis de pessoas da alta sociedade. Sei disso porque escrevi uma matéria sobre sua trajetória anos atrás. Rita sentiu uma pontada no coração. Pessoas como eu. Exato. Mas sabe qual foi a diferença? Conceição transformou essa dor em compaixão. Em vez de se tornar amarga, decidiu que nunca faria outra pessoa se sentir como ela se sentiu. E eu fiz exatamente o oposto, Rita murmurou. Usei minha posição para fazer outros se sentirem pequenos. Mas você ainda tem tempo de mudar essa narrativa, Gabriel sugeriu. A questão é, você está disposta a fazer o trabalho necessário? Que tipo de trabalho? Trabalho real. Não apenas pedir desculpas ou fazer doações para parecer bem. Trabalho de verdade, começando de baixo, entendendo como vivem as pessoas que você desprezava. Rita pensou por um longo momento. A ideia era assustadora, mas também havia algo de libertador nela. Como sugere que eu comece? Conceição foi doméstica antes de ser empresária. Que tal você experimentar isso? Trabalhar como doméstica, realmente entender o que significa estar do outro lado. A sugestão foi como um choque para Rita. Ela, que sempre havia tido empregadas, trabalhar como uma. A ideia era quase inconcebível. Sei que parece extremo, Gabriel continuou. Mas se você realmente quer mudar, precisa entender o mundo através dos olhos das pessoas que julgou. Rita saiu da cafeteria com a cabeça girando. A sugestão de Gabriel ecoava em sua mente enquanto ela caminhava pelas ruas, observando trabalhadores que antes nem notava, faxineiras, seguranças, vendedores ambulantes. Pessoas que trabalhavam duro para sobreviver, que ela sempre havia ignorado ou tratado com condescendência. Naquela noite, Rita tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Pegou o telefone e ligou para uma agência de empregos domésticos. Boa noite, ela disse quando atenderam. Gostaria de me registrar como candidata a empregada doméstica. Houve uma pausa surpresa do outro lado da linha. Tem certeza, senhora? Posso perguntar sua experiência anterior? Nenhuma, Rita respondeu honestamente. Mas estou disposta a aprender. Enquanto fornecia seus dados, Rita sentiu uma mistura de terror e esperança. Não sabia se conseguiria sobreviver em um mundo tão diferente do que conhecia, mas sabia que precisava tentar. Era a única forma de realmente entender o mal que havia causado e, talvez, encontrar uma maneira de se redimir. Semanas depois, quando recebeu sua primeira proposta de emprego como doméstica na casa de uma família da classe média, Rita hesitou apenas por um momento antes de aceitar. Era o começo de uma jornada que testaria cada fibra de seu ser, mas que talvez fosse a única chance de se tornar a pessoa que deveria ter sido desde o início. A mulher arrogante que havia humilhado Conceição Bernardes estava prestes a descobrir o que realmente significava humildade. E essa descoberta seria mais transformadora do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Rita encarou o uniforme simples estendido sobre a cama de seu antigo quarto luxuoso e sentiu náusea. Durante 3 dias havia tentado convencer a si mesma de que não precisava chegar a esse extremo, de que poderia encontrar outra saída, qualquer outra saída. Mas a realidade era implacável. Sua conta bancária estava quase zerada. O apartamento seria tomado pelo banco em semanas e ela não tinha mais ninguém para quem pedir ajuda. Isso é ridículo, murmurou para si mesma pela 100ª vez. Eu construí um império. Sou formada em administração pela melhor universidade do país. Não posso estar realmente considerando trabalhar como isso. Mas o telefone havia tocado naquela manhã, e a voz de Silvana da agência de empregos domésticos estava ansiosa.
Rita, apareceu uma vaga urgente. A família Andrade precisa de alguém hoje mesmo. Pagam bem e são pessoas respeitáveis. Rita havia hesitado por longos segundos antes de aceitar. Não tinha escolha, mas ainda se recusava a admitir completamente que sua vida chegara a esse ponto. O endereço a levou a um bairro de classe média alta, longe dos condomínios de luxo onde costumava circular. A casa era bonita, bem cuidada, mas infinitamente mais simples que qualquer lugar onde Rita já havia morado. Quando tocou a campainha, suas mãos tremiam tanto que precisou entrelaçar os dedos para disfarçar. "Você deve ser Rita", disse a mulher que abriu a porta. Era Helena Andrade, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso genuíno. "Entre, por favor." Que bom que conseguiu vir tão rapidamente. Rita entrou na casa e imediatamente notou a diferença gritante entre aquele ambiente e sua antiga vida. Móveis simples, mas confortáveis, decoração modesta, fotografias de família espalhadas pelas paredes. Era um lar de verdade, algo que seu apartamento luxuoso nunca havia sido. Nossa antiga empregada, Dona Lourdes, teve que viajar de urgência para cuidar da mãe doente, Helena explicou enquanto a guiava pela casa. "Estamos desesperados porque meu marido Alberto volta de viagem hoje à noite e a casa está uma bagunça completa." Rita assentiu, tentando parecer interessada, mas por dentro ainda lutava contra a realidade. "Qual seria exatamente minha função? Limpeza geral, organização, preparar o jantar? Nada muito complicado", Helena respondeu gentilmente. "Silvana disse que você não tem muita experiência, mas estou disposta a ensinar. Eu tive outras ocupações antes", Rita murmurou, evitando detalhes. "Imagino. Todos nós temos nossas histórias." Helena sorriu compreensivamente. "O importante é que está aqui agora, disposta a trabalhar." As primeiras horas foram um verdadeiro pesadelo para Rita. Suas mãos, acostumadas apenas com teclados de computador e taças de cristal, agora tremiam ao segurar panos de limpeza e produtos químicos. O cheiro forte dos detergentes a incomodava, e ela descobriu músculos que nem sabia que existiam. "Não, Rita", Helena a corrigiu pacientemente pela quinta vez. "O pano precisa estar bem torcido, senão deixa marcas no espelho." Rita suspirou frustrada. Em sua antiga vida, ela dava ordens. Agora recebia instruções sobre como limpar adequadamente um banheiro. A humilhação era constante e avassaladora. Durante o almoço, enquanto comia um sanduíche simples na cozinha, algo impensável em sua vida anterior, Rita observou Helena organizando papéis na mesa da sala. "Desculpe a curiosidade", Rita disse, "mas em que sua família trabalha?" "Meu marido Alberto é contador de uma empresa de eventos", Helena respondeu. "E eu sou coordenadora de projetos sociais na Fundação Esperança." O nome atingiu Rita como um raio. Fundação Esperança, a mesma organização que Roberto Silva dirigia, a mesma onde Conceição Bernardes era presidente. Você conhece Conceição Bernardes?" Rita perguntou, tentando manter a voz neutra. "Conheço. Ela é minha chefe e uma das pessoas mais admiráveis que já conheci", Helena respondeu com entusiasmo. "Por quê? Você a conhece?" Rita sentiu o sangue gelar. Trabalharia na casa de uma funcionária da mulher que havia humilhado publicamente. O universo parecia determinado a testar cada limite de sua resistência. Já ouvi falar." Rita mentiu, baixando os olhos. "Conceição é incrível", Helena continuou, inconsciente do desconforto de Rita. "Cresceu em orfanatos, trabalhou como doméstica e hoje comanda um império hoteleiro. Mas nunca perdeu a humildade. Trata todo mundo com o mesmo respeito, desde o CEO até o faxineiro." Cada palavra era como uma punhalada em Rita. Helena descrevia exatamente as qualidades que ela jamais havia possuído. "Aliás", Helena acrescentou casualmente, "aconteceu uma coisa terrível com ela semana passada. Uma mulher horrível a humilhou em público durante um evento beneficente. Não consigo imaginar como alguém pode ser tão cruel." Rita quase se engasgou com o sanduíche. O que aconteceu exatamente?" "Uma empresária arrogante atacou Conceição, pensando que ela era uma funcionária. Chamou ela de intrusa. Disse que ela não pertencia àquele lugar. Imagina só, Conceição, que dedica a vida inteira a ajudar outros. E o que
O que aconteceu com essa mulher? Rita perguntou, a voz quase inaudível. Perdeu tudo, pelo que ouvi dizer. Empresa faliu, amigos se afastaram. Conceição até tentou minimizar o caso, porque ela é bondosa assim, mas o estrago já estava feito. Rita se levantou abruptamente da mesa. Com licença, preciso ir ao banheiro. Trancada no banheiro da casa de Helena, Rita olhou para seu reflexo no espelho que havia acabado de limpar. O rosto que a encarava de volta era de uma estranha. Cabelos despenteados, roupas simples, mãos ásperas dos produtos de limpeza. Em poucos dias, havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que costumava ignorar. Mas pior que a mudança física era a realização emocional. Helena falava de Conceição com tal admiração e carinho que Rita finalmente compreendeu a verdadeira magnitude do que havia feito. Não atacara apenas uma empresária bem-sucedida. Havia ferido uma pessoa querida por centenas de funcionários, protegida por uma família hoteleira, respeitada por toda a sociedade. Quando voltou à cozinha, Helena estava ao telefone. Sim, Conceição. Eu entendo. Claro, pode contar comigo. Até amanhã. Rita fingiu estar ocupada organizando pratos, mas seus ouvidos estavam atentos a cada palavra. Era Conceição. Helena explicou após desligar. Amanhã teremos uma reunião especial na fundação sobre aquele incidente desagradável. Ela quer discutir como podemos transformar essa situação em algo positivo. Transformar como? Rita não conseguiu evitar perguntar. Conceição acredita que até as piores situações podem gerar aprendizado. Está pensando em criar uma campanha sobre empatia e respeito nas classes sociais. Típico dela. Transformar dor em propósito. Rita sentiu lágrimas começando a formar. Mesmo depois de ter sido atacada cruelmente, Conceição ainda procurava o bem em tudo. O resto do dia transcorreu em uma névoa de autocrítica e arrependimento. Rita limpou, organizou e cozinhou, executando tarefas que jamais imaginara fazer. Cada atividade era uma lição de humildade forçada, mas também uma janela para um mundo que sempre ignorara. Quando Alberto chegou da viagem, Rita observou discretamente a interação carinhosa entre o casal. Eles conversavam sobre o dia, compartilhavam preocupações, demonstravam um amor genuíno que contrastava drasticamente com a vida vazia que Rita sempre levara. Helena me contou que você nos salvou hoje, Alberto disse gentilmente para Rita. Muito obrigado pelo trabalho. Foi nada, Rita murmurou, não acostumada com gratidão sincera. Dona Lourdes sempre diz que trabalho doméstico é uma arte, Alberto continuou. Transformar uma casa em um lar confortável é um dom especial. Rita nunca havia pensado no trabalho doméstico como arte ou dom. Sempre o vira como algo inferior, indigno de consideração. Mais uma revelação dolorosa sobre seus preconceitos arraigados. Naquela noite, voltando para seu apartamento quase vazio, Rita se sentou no chão da sala onde antes ficava seu sofá de grife. As pernas doíam, as mãos estavam ressecadas e ela cheirava a produtos de limpeza. Mas pela primeira vez em semanas, sentia que havia feito algo útil. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Gabriel, o jornalista. Como foi o primeiro dia? Rita digitou e apagou várias respostas antes de enviar. Mais difícil do que imaginei, mas necessário. Quer conversar sobre isso? Descobri algo hoje, Rita escreveu. A família onde trabalho conhece Conceição. Falam dela com tanto carinho, tanto respeito. Finalmente entendo quem eu realmente ataquei. E como se sente sabendo disso? Rita olhou ao redor de seu apartamento em ruínas, depois para suas mãos machucadas pelo trabalho e finalmente para seu reflexo na tela escura da televisão que seria recolhida no dia seguinte. Sinto que mereço cada segundo disso, ela digitou. Mas também sinto que talvez, apenas talvez, isso seja minha chance de me tornar uma pessoa melhor. Na manhã seguinte, Rita acordou com dores pelo corpo inteiro. Cada músculo protestava contra os movimentos, lembrando-a de que seu corpo não estava acostumado com trabalho físico. Mas algo havia mudado durante a noite. A resistência inicial estava dando lugar a uma aceitação resignada, talvez até determinada. Preparando-se para mais um dia na casa dos Andrade, Rita olhou no espelho e fez uma promessa silenciosa. Vou aprender. Vou entender. E talvez um dia consiga me olhar no espelho sem sentir nojo. Mas o que Rita não sabia
era que Conceição havia decidido visitar Helena naquele exato dia para discutir pessoalmente os planos da campanha. Em poucas horas, a mulher que havia destruído publicamente enfrentaria cara a cara a vítima de sua crueldade. E dessa vez, seria Rita quem estaria em posição vulnerável, usando o uniforme de doméstica, com as mãos ásperas do trabalho, descobrindo o que realmente significava estar do outro lado da humilhação social. O destino estava prestes a completar seu círculo cruel, mas talvez necessário. Rita estava de joelhos no chão da sala, esfregando uma mancha teimosa no tapete, quando ouviu Helena atender o telefone na cozinha. A voz animada de sua patroa ecoou pela casa. Conceição! Que surpresa maravilhosa! Claro que pode vir agora. Estava mesmo ansiosa para conversar pessoalmente sobre a campanha. O sangue de Rita gelou instantaneamente. O pano de limpeza escorregou de suas mãos trêmulas enquanto a realidade a atingia como um tsunami. Conceição Bernardes estava vindo para aquela casa. Para a casa onde Rita trabalhava como doméstica. O destino havia preparado o confronto mais cruel possível. Rita! Helena chamou da cozinha. Minha chefe está vindo aqui em 1 hora. Pode caprichar na limpeza da sala? Quero que tudo esteja perfeito. Claro, senhora Helena. Rita conseguiu responder. Mas sua voz saiu rouca e trêmula. Tentou se levantar e descobriu que suas pernas não obedeciam. O choque era tão intenso que precisou se apoiar no sofá para não desmaiar. 1 hora. 60 minutos para se preparar para o momento mais humilhante de sua vida. Rita correu para o banheiro e olhou seu reflexo no espelho. Cabelos presos em um coque simples, rosto suado do trabalho, mãos ásperas e vermelhas dos produtos químicos. Estava irreconhecível, exatamente como as pessoas que sempre desprezara. Não posso estar aqui quando ela chegar, Rita murmurou para si mesma, começando a tirar o uniforme. Vou inventar uma emergência, vou embora agora mesmo. Mas quando começou a se trocar, percebeu que não tinha para onde ir. Sua vida antiga havia desmoronado completamente. Este trabalho era tudo o que restara. E se fugisse agora, perderia até isso. Estava encurralada pelo próprio destino. Rita voltou à sala com pernas bambas e continuou limpando, mas cada movimento era mecânico. Sua mente girava desesperadamente, tentando imaginar como Conceição reagiria ao vê-la naquela situação. Seria triunfo? Desprezo? Ou algo pior? Pena? 40 minutos depois, Helena verificou a sala uma última vez. Rita, que trabalho maravilhoso! Tudo está brilhando. Quando Conceição chegar, pode servir o café que preparei, por favor? Eu posso fazer isso da cozinha? Rita tentou sugerir desesperadamente. Não quero atrapalhar a reunião de vocês. Que nada. Conceição sempre faz questão de cumprimentar e agradecer a todos os funcionários. Ela tem muito apreço por pessoas que trabalham com dedicação. As palavras de Helena eram como punhaladas. Rita sabia exatamente como Conceição tratava funcionários, com o respeito e dignidade que ela mesma jamais demonstrara. A campainha tocou e Rita sentiu como se o mundo estivesse desabando. Helena foi atender, e suas vozes chegaram até a sala. Conceição, querida, que alegria ter você aqui. Helena, obrigada por me receber em casa. Sei que é seu dia de folga. Aquela voz. Rita reconheceria aquele tom suave e gentil em qualquer lugar. Era a mesma voz que tentara explicar sua presença no evento, que pedira licença para esclarecer a situação, que mantivera a dignidade mesmo sob ataque cruel. Venha, vamos para a sala. Rita fez um café especial para você. Os passos se aproximavam, e Rita se posicionou estrategicamente de costas para a entrada, organizando xícaras na mesinha de centro com mãos que tremiam violentamente. Talvez pudesse evitar ser reconhecida, talvez pudesse sair discretamente. Rita, Helena chamou. Venha conhecer minha chefe, Conceição Bernardes. Rita respirou fundo e se virou lentamente. O momento pareceu acontecer em câmera lenta. Conceição estava parada na entrada da sala, elegante como sempre, mas quando seus olhos encontraram os de Rita, sua expressão mudou completamente. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. Conceição empalideceu, seus olhos se arregalaram, e por um momento ficou completamente imóvel. Helena, percebendo a tensão súbita,
Olhou confusa entre as duas mulheres. Vocês se conhecem? Helena perguntou hesitante. Rita abriu a boca, mas nenhum som saiu. Conceição, por sua vez, mantinha um silêncio tenso, claramente processando a situação impossível que se apresentava. Conceição? Helena insistiu, preocupada. Está tudo bem? Conceição finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu fraca e abalada. Helena, podemos conversar em particular por um momento? Claro, claro. Rita, pode nos dar licença? Rita praticamente correu para a cozinha, mas deixou a porta entreaberta. Não conseguia resistir à tentação de ouvir a conversa que definiria seu destino. Helena, a voz de Conceição estava carregada de emoção. Esta Rita é ela, é a mulher do evento. Como assim? A mulher do evento? Helena perguntou confusa. Que mulher? A que me atacou no hotel, a que me humilhou publicamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rita podia imaginar o choque estampado no rosto de Helena, a mesma Helena que havia falado de Conceição com tanto carinho e que recebera Rita com tanta gentileza. Isso é impossível. Helena finalmente disse, sua voz trêmula. Ela trabalha para mim. Ela é Rita Mendonça, ex-proprietária da agência Estrela Dourada. Conceição completou suavemente. E aparentemente as consequências de suas ações a trouxeram até aqui. Rita escutava cada palavra como se fossem sentenças de morte. A gentil Helena, que a havia tratado com tanto respeito, agora sabia exatamente quem ela era e o que havia feito. Conceição, eu não sabia. Se eu soubesse, jamais teria. Helena começou, claramente angustiada. Helena, você não fez nada errado. Conceição a interrompeu. Não podia saber. A questão agora é: o que fazemos com essa situação? Rita não aguentou mais. Saiu da cozinha e voltou à sala, onde as duas mulheres a esperavam com expressões completamente diferentes. Helena parecia chocada e confusa, enquanto Conceição mantinha uma serenidade forçada que não conseguia esconder a dor em seus olhos. Conceição, Rita disse, sua voz quebrando na primeira palavra. Eu sei que não tenho direito de falar, mas preciso... Precisa do quê? Conceição a interrompeu, e pela primeira vez desde que se conheceram, havia uma dureza em sua voz. Precisa se explicar? Precisa se justificar? Ou precisa pedir desculpas porque agora está em posição vulnerável? Eu mereço isso, Rita disse, lágrimas começando a escorrer. Mereço sua raiva, seu desprezo, tudo. Mas, por favor, não puna Helena por não saber quem eu era. Punir Helena? Conceição repetiu, incredulidade na voz. Rita, você ainda não entende, não é? Isso não é sobre punição. Isso é sobre as consequências das escolhas que fazemos. Helena se levantou, claramente desconfortável. Talvez eu devesse deixar vocês conversarem. Não, Conceição disse firmemente. Helena, você tem direito de saber com quem está trabalhando. Rita não é apenas alguém que me ofendeu. Ela representou tudo que está errado em nossa sociedade. O preconceito, a arrogância, a total falta de empatia. Cada palavra era como uma bofetada em Rita, mas ela sabia que eram verdadeiras. Durante semanas, Conceição continuou, ouvi comentários sobre aquela noite. Funcionários do hotel vieram me contar como ficaram chocados. Pessoas que me conhecem há anos expressaram indignação. Você não apenas me atacou tudo pelo que trabalho. Eu sei, Rita sussurrou. Descobri quem você realmente é. Sua história, seu trabalho, sua generosidade. Isso torna tudo 1000 vezes pior. Descobriu? Conceição riu amargamente. Rita, isso sempre esteve disponível para quem se interessasse em saber. O problema é que você nunca se interessou por conhecer pessoas que julgava inferiores. Helena observava o confronto em silêncio, mas Rita podia ver a decepção crescendo em seus olhos gentis. Conceição. Rita tentou mais uma vez. Sei que não mereço perdão. Sei que não tenho direito de pedir nada. Mas estou tentando mudar. Estou aqui, trabalhando honestamente, tentando entender. Tentando entender o quê? Como é ser humilhada? Como é ser julgada pela aparência? Conceição se levantou, sua voz carregada de emoção contida. Rita,
Você está experimentando uma fração do que pessoas como eu vivem todos os dias. Eu sei e odeio a pessoa que era! Rita explodiu, finalmente liberando toda a angústia acumulada. Odeio como tratava pessoas. Odeio minha arrogância. Odeio ter causado dor a alguém como você. Então por que demorou tanto para perceber? Conceição perguntou, sua voz quebrando ligeiramente. Por que precisou perder tudo para desenvolver um mínimo de empatia? A pergunta ecoou pela sala como um tiro. Rita não tinha resposta, porque a verdade era indefensável. Helena, Conceição se dirigiu à sua funcionária. Não posso decidir por você, mas precisa saber que trabalhar com Rita significa trabalhar com alguém que causou uma das humilhações mais profundas da minha vida. Helena olhou entre as duas mulheres claramente dividida. Conceição, eu não sei o que fazer. Rita tem trabalhado bem, mas agora que sei, eu vou embora, Rita disse subitamente. Não vou causar mais problemas. Helena, você é uma pessoa maravilhosa que não merece estar no meio disso. Rita, espere, Conceição a chamou quando ela se dirigia para a saída. Sente-se. Rita obedeceu, confusa pela mudança no tom de Conceição. Quer saber por que estou aqui hoje? Conceição perguntou. Vim conversar com Helena sobre uma campanha educativa baseada no que você me fez. Uma campanha sobre empatia, respeito e as consequências do preconceito. Rita baixou a cabeça, envergonhada. Mas agora, Conceição continuou, estou vendo algo que não esperava. Você realmente mudou? Não mudou? Não está apenas fingindo arrependimento. Mudei, Rita sussurrou. Ou pelo menos estou tentando desesperadamente mudar. Conceição a estudou por um longo momento. Helena, você poderia nos dar alguns minutos? Helena assentiu e saiu da sala, deixando as duas mulheres sozinhas pela primeira vez desde a noite fatídica. Rita, Conceição disse suavemente, vou te fazer uma proposta. Mas antes preciso que entenda. Isso não é perdão. Perdão precisa ser conquistado, não dado. Rita assentiu, mal ousando respirar. Quero que você participe da minha campanha. Quero que conte sua história, como chegou ao ponto de humilhar uma estranha, como perdeu tudo, como está aprendendo a ser diferente. Você quer que eu me exponha publicamente? Rita perguntou incrédula. Quero que sua experiência sirva para educar outros, que sua queda e sua tentativa de redenção mostrem que pessoas podem mudar, mas que as consequências das nossas ações são reais. Rita sentiu uma mistura de terror e esperança. Era uma chance de transformar sua tragédia em algo útil, mas significaria expor sua vergonha para o mundo inteiro. Se aceitar, Conceição continuou, poderá continuar trabalhando para Helena. Mas será sob uma condição. Durante 6 meses, você trabalhará também como voluntária na fundação, ajudando pessoas em situações vulneráveis. Aceito, Rita disse imediatamente. Aceito qualquer coisa. Pense bem, Rita. Isso significa enfrentar câmeras, entrevistas, o julgamento público. Significa admitir seus erros para milhões de pessoas. Rita olhou nos olhos de Conceição e viu algo que não esperava. Uma centelha de esperança misturada com cautela. Se isso puder ajudar uma pessoa a não cometer os mesmos erros que cometi, vale qualquer humilhação. Conceição assentiu lentamente. Então começamos na próxima semana. Mas Rita, entenda, essa é sua única chance de redenção. Se me decepcionar novamente, não haverá segunda oportunidade. Rita sabia que estava sendo oferecida uma dádiva que não merecia. Uma chance de transformar sua destruição em reconstrução, sua queda em aprendizado. Mas também sabia que o caminho à frente seria o mais difícil de sua vida. Rita passou 3 noites seguidas sem conseguir dormir, encarando o teto rachado de seu quarto quase vazio. A proposta de Conceição ecoava em sua mente como um pesadelo. Expor-se publicamente, admitir seus erros para milhões de pessoas, transformar sua vergonha em espetáculo nacional. Eu não posso fazer isso, murmurava para a escuridão às 3 da madrugada. Não posso me expor dessa forma. Já perdi tudo. Não posso perder também minha dignidade. Mas quando o despertador tocou às 5 da manhã, ela se arrastou para fora da cama. Havia prometido continuar trabalhando para Helena, e uma promessa era uma promessa.
Talvez a primeira que realmente pretendia cumprir em toda a sua vida adulta. O trabalho doméstico estava destruindo seu corpo de forma sistemática. Suas costas doíam tanto que ela precisava se apoiar na parede para se levantar pela manhã. Os joelhos estavam permanentemente roxos de tanto esfregar pisos de cerâmica, e suas mãos pareciam lixa de tão ressecadas pelos produtos químicos. Cada músculo protestava contra a rotina brutal, mas Rita descobria algo perturbador. Começava a encontrar uma estranha paz na dor física. Era como se cada pontada fosse uma pequena penitência pelos anos de crueldade. "Bom dia, Rita!" Helena a cumprimentou quando chegou à casa dos Andrade. O tom estava diferente desde a revelação, mais formal, menos caloroso. "Hoje vamos limpar o porão completamente. Há caixas de livros muito pesadas que precisam ser reorganizadas." Rita percebeu imediatamente que estava sendo testada. Helena queria ver até onde ela aguentaria, se realmente estava disposta a suar pelo salário que recebia. "Claro, senhora Helena. Onde ficam as caixas?" O porão era úmido, mal iluminado e cheirava a mofo acumulado. Rita passou as próximas 5 horas carregando caixas que pesavam mais que qualquer coisa que já havia levantado na vida. Sua coluna gritava de dor a cada movimento. O suor escorria em seus olhos, causando ardência, e ela sentia como se fosse vomitar pelo esforço extremo. "Meu Deus!" Rita ofegou, se apoiando numa parede após carregar a 20ª caixa. "Como as pessoas fazem isso todos os dias? Como Conceição aguentou anos disso?" Quando finalmente subiu do porão, cambaleando como uma bêbada, Helena a observou com uma expressão indecifrável. "Rita, você está muito pálida. Precisa parar. Posso continuar?" Rita mentiu, se segurando no corrimão para não desabar. "Só preciso de 1 minuto." "Não, sente-se. Vou buscar água e algo para comer." Rita desmoronou numa cadeira da cozinha, cada músculo do corpo tremendo de exaustão. Olhou para suas mãos, antes manicuradas semanalmente, agora com unhas quebradas, cortes pequenos e calos se formando. Era a mão de uma trabalhadora e, pela primeira vez na vida, sentiu orgulho disso. Helena retornou com água gelada e um sanduíche simples. "Rita, posso fazer uma pergunta direta?" "Pode. Por que está realmente fazendo isso? Uma mulher com seu nível educacional poderia procurar outros tipos de trabalho. Por que escolheu justamente trabalho doméstico?" Rita bebeu a água devagar, organizando os pensamentos. "Porque preciso entender na pele o que significa ser desprezada. Preciso sentir o que Conceição sentiu durante anos antes de conseguir seu próprio negócio. E está conseguindo entender? Cada dia aqui me humilha e me ensina ao mesmo tempo." Rita admitiu com honestidade brutal. "Descobri músculos que não sabia que existiam. Sinto dores que nunca imaginei possíveis. Mas também descobri que trabalho honesto tem uma dignidade que minha vida anterior nunca teve." Helena assentiu pensativa, observando Rita com curiosidade renovada. "Conceição ligou hoje cedo. Quer conversar com você novamente. Hoje à tarde." O estômago de Rita se contraiu violentamente. O que ela disse exatamente? Que tomou uma decisão sobre sua proposta, mas também disse que não será uma conversa fácil. "Helena, eu não sei se estou preparada para ouvir uma rejeição." "Rita," Helena se inclinou para a frente. "Posso dar um conselho baseado em 15 anos conhecendo Conceição? Claro, ela é a pessoa mais justa que já conheci na vida. Se está oferecendo uma segunda chance, é porque genuinamente acredita que você pode merecê-la. Mas Conceição também é implacável quando se trata de justiça. Se decidir te dar essa oportunidade, vai exigir tudo de você." Naquela tarde, Rita esperou Conceição na mesma sala onde haviam se confrontado pela primeira vez. Mas agora estava ainda mais nervosa, porque intuía que aquela conversa definiria permanentemente seu futuro. Conceição chegou exatamente no horário, mas Rita percebeu algo diferente em sua postura. Parecia cansada, como se carregar o peso da decisão sobre Rita estivesse cobrando seu preço emocional. "Rita," Conceição disse, sentando-se à sua frente sem sorrir. "Passei semanas pensando na nossa última conversa. Eu também. Não consegui pensar em mais nada. Cheguei a uma conclusão importante. Não posso tomar essa decisão sozinha." Rita sentiu o sangue gelar. "Como assim?"
Há outras pessoas envolvidas que foram afetadas pelo que você fez. Meus funcionários, Rita. As pessoas que trabalham no hotel, que presenciaram você me atacar, que ficaram indignadas e magoadas com sua crueldade. Você quer que eu fale com eles? Rita perguntou, a voz saindo como um sussurro aterrorizado. Quero que você enfrente cada pessoa que testemunhou sua brutalidade. Que olhe nos olhos de funcionários que você desprezou e explique por que merece uma segunda oportunidade. Conceição, isso é pedir demais. Rita se levantou agitada, começando a andar pela sala. Não posso me expor a essa humilhação pública novamente. E foi nesse momento que algo em Conceição se quebrou. Humilhação! Ela gritou, explodindo numa fúria que havia contido por semanas. Você acha que isso é humilhação? Rita, você me destruiu na frente de centenas de pessoas. As lágrimas que Conceição havia represado finalmente transbordaram. Você me fez sentir como lixo no meu próprio evento. Me reduziu a nada na frente de pessoas que me respeitam. Rita ficou paralisada vendo Conceição perder completamente a compostura pela primeira vez. Você sabe o que é chegar em casa depois de ser atacada daquela forma? Conceição continuou soluçando. Sabe o que é se olhar no espelho e se perguntar se realmente parece tão inferior quanto você me fez sentir? Conceição, Cale a boca e escute! Conceição berrou, com uma intensidade que fez Rita recuar. Eu chorei, Rita. Chorei como uma criança abandonada. Eu que superei orfanatos, que construí um império hoteleiro, que ajudo centenas de famílias. Chorei por horas, porque suas palavras me levaram de volta àquela menina órfã que era humilhada por ser pobre. A dor crua na voz de Conceição era insuportável de presenciar. Sabe o que meus funcionários fizeram depois que você me atacou? Conceição perguntou, limpando o rosto com as costas da mão. Ficaram 2 dias me consolando. 2 dias? Pessoas que ganham salário mínimo tiraram tempo para cuidar da patroa ferida emocionalmente. Rita estava chorando também agora, finalmente compreendendo a extensão real do trauma que havia causado. Você acha que pode simplesmente decidir que mudou e merecer perdão instantâneo? Conceição perguntou, sua voz voltando ao tom normal, mas carregada de dor. Que algumas semanas limpando casa compensam anos de preconceito e crueldade. Não, Rita sussurrou. Sei que não compensa nada. Meus funcionários me amam como família, Rita. E eles viram alguém que admiram ser despedaçada por uma pessoa como você. Então sim, você vai enfrentá-los. Vai olhar nos olhos de cada um e explicar como pretende reparar o mal irreparável que causou. E se eles me rejeitarem completamente? Rita perguntou, tremendo. Então você vai aceitar essa rejeição como eu aceitei sua crueldade? Conceição respondeu friamente. E vai aprender que nem tudo na vida pode ser consertado só porque decidimos que queremos consertar. Conceição se recompôs ligeiramente, voltando a se sentar. Rita, não estou oferecendo isso por bondade cristã. Estou oferecendo porque acredito que pessoas podem mudar, mas mudança verdadeira tem um preço altíssimo. Custa orgulho, custa conforto, custa a ilusão de que podemos controlar como outros nos enxergam. Quando seria essa reunião? Rita perguntou hesitante. Amanhã à noite, no hotel. Exatamente na mesma sala onde você me atacou. O simbolismo era cruel e perfeitamente calculado. Rita voltaria ao cenário do crime para enfrentar as consequências de suas ações. Haverá imprensa? Câmeras? Rita perguntou apavorada. Não. Será completamente privado. Apenas você, eu e aproximadamente 30 funcionários que presenciaram o ataque ou foram emocionalmente afetados por ele. Rita fechou os olhos, tentando imaginar 30 pessoas olhando para ela com raiva, decepção e julgamento severo. Era aterrorizante demais para contemplar sem entrar em pânico. Conceição, eu não sei se tenho coragem suficiente. Coragem? Conceição repetiu, mas agora sua voz havia recuperado um pouco da suavidade característica. Rita, coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que precisa ser feito apesar do terror que sentimos. E se eu fracassar completamente? E se eles me odiarem? E se você descobrir que algumas feridas não podem ser curadas apenas com palavras bonitas? Conceição completou. Então você aprenderá uma das lições mais importantes da existência humana.
que nossas ações têm consequências permanentes e irreversíveis. Rita abriu os olhos e olhou diretamente para Conceição. Você acredita que posso realmente mudar? De verdade? Conceição hesitou visivelmente antes de responder, e Rita viu a luta interna refletida em seus olhos. Quero desesperadamente acreditar. Conceição disse finalmente, sua voz quebrando ligeiramente. Preciso acreditar que pessoas podem ser melhores que seus piores momentos. Mas fé precisa ser alimentada por ações concretas, Rita. E amanhã será seu teste definitivo. Naquela noite, Rita não conseguiu comer nem um pedaço de pão. Ficou sentada no chão de seu apartamento quase vazio, escrevendo e reescrevendo obsessivamente o que diria aos funcionários. Como explicar o inexplicável? Como pedir perdão por algo que talvez fosse imperdoável? Seu telefone tocou por volta das 10 da noite. Era Gabriel, o jornalista que havia se tornado uma espécie de conselheiro não oficial. Soube que Conceição marcou um encontro com os funcionários. Ele disse, como está lidando com isso? Estou aterrorizada, Rita admitiu sem hesitação. Gabriel, e se for um fracasso total? E se eles me destroem emocionalmente? Rita, posso compartilhar algo que aprendi cobrindo histórias de redenção humana durante 20 anos? Por favor. O fracasso só acontece quando paramos de tentar. Você pode ser rejeitada amanhã. Pode ser humilhada além da imaginação. Pode sair de lá sem um único perdão. Mas se enfrentar essa situação com honestidade total e vulnerabilidade genuína, já terá vencido a pessoa que você era antes. Não entendo. A Rita, que conhecia há meses, jamais teria coragem de se colocar numa posição tão vulnerável. Jamais arriscaria seu orgulho para tentar reparar danos que causou. O simples fato de você estar disposta a passar por essa experiência já demonstra uma transformação real e profunda. Pela primeira vez em dias, Rita sentiu uma pequena centelha de esperança se acender. Gabriel, você acha que Conceição pode me perdoar completamente algum dia? Rita, perdão não é sobre o que você merece ou não merece. É sobre o que a pessoa ferida escolhe dar livremente. Mas posso te dizer uma coisa com certeza. Conceição não seria a mulher extraordinária que é se não acreditasse na possibilidade real de redenção humana. Depois de desligar, Rita foi até o espelho embaçado do banheiro e encarou seu reflexo. A mulher que a observava de volta estava completamente irreconhecível. Cabelos simples e desgrenhados, rosto marcado pela exaustão física, mãos ásperas e machucadas, postura naturalmente humilde. Não restava nada da executiva arrogante que havia atacado Conceição. Amanhã, ela disse para si mesma, você vai enfrentar as consequências reais de quem você foi. E talvez, apenas talvez, vai descobrir finalmente quem pode se tornar. Rita sabia que o encontro do dia seguinte seria o momento mais difícil e definidor de toda a sua existência. Mas pela primeira vez, desde que tudo começara, sentia uma determinação estranha crescendo dentro dela. Não importava o resultado. Ela enfrentaria a verdade, independente de quão dolorosa e destruidora fosse. Rita chegou ao hotel metropolitano 2 horas antes do horário marcado. Queria respirar o mesmo ar onde havia cometido o erro mais grave de sua vida. Queria se preparar mentalmente para o julgamento que a aguardava. O salão estava sendo arranjado exatamente como ela lembrava. Elegante, imponente e agora transformado em tribunal, onde seria julgada pelas pessoas que havia ferido indiretamente. Conceição a encontrou vagando nervosamente pelos corredores. Chegou cedo, Conceição observou, e Rita percebeu que ela também parecia tensa. Não conseguia ficar em casa esperando, Rita admitiu. Conceição, antes de começarmos, obrigada por me dar essa chance, mesmo que eu não mereça. Rita, essa não é uma chance. É uma oportunidade de você provar que mudança real é possível. A diferença é sutil, mas importante. Às 7 da noite em ponto, os funcionários começaram a chegar. Rita os observou discretamente através da porta entreaberta. Eram pessoas de todas as idades, desde jovens recepcionistas até senhores que trabalhavam na manutenção há décadas. Cada rosto carregava uma expressão de curiosidade misturada com desconfiança clara. Pronta? Conceição perguntou, tocando o ombro de Rita. Nunca vou estar pronta para isso. Mas estou aqui. O salão havia sido organizado em círculo, com cadeiras simples,
Rita se sentou na cadeira indicada, sentindo-se como uma ré aguardando sentença. 30 pares de olhos a observavam com intensidades diferentes. Alguns curiosos, outros visivelmente hostis. Conceição se posicionou ao centro e chamou a atenção de todos. Pessoal, obrigada por virem aqui depois do expediente. Sei que alguns ficaram surpresos com meu convite, mas achei fundamental que conhecessem Rita Mendonça pessoalmente. Um murmúrio percorreu o grupo. Rita pôde ouvir sussurros que a fizeram encolher. É ela mesmo? A bruxa que atacou nossa chefe. Que cara de pau vir aqui. Rita pediu para conversar com vocês. Conceição continuou. Para explicar suas ações e talvez encontrar um caminho para reparar o que fez. Carlos, um homem robusto da segurança, levantou a mão imediatamente. Dona Conceição, com todo respeito, por que deveríamos escutar essa mulher? Todos nós vimos o que ela fez com a senhora. Por que, Carlos? Conceição respondeu com paciência. Todos nós merecemos a oportunidade de nos explicar, mesmo quando cometemos erros imperdoáveis. Rita se levantou com as pernas tremendo visivelmente. Olhou ao redor do círculo e encontrou 30 pares de olhos fixos nela. Alguns curiosos, muitos claramente hostis. Meu nome é Rita Mendonça. Ela começou, sua voz quase inaudível. E eu sou a pessoa que atacou Conceição neste mesmo lugar há algumas semanas. Fale mais alto! Gritou alguém do fundo. Se vai se humilhar, que pelo menos todo mundo ouça. Rita respirou fundo e elevou a voz. Não vim aqui me humilhar ou buscar pena. Vim confessar que fui uma pessoa cruel, preconceituosa e desprezível, e que as consequências das minhas ações me trouxeram exatamente ao lugar onde sempre deveria ter estado. Márcia, uma jovem recepcionista, se manifestou com sarcasmo. A senhora perdeu o dinheiro e agora quer que sintamos pena? Não quero pena de ninguém. Rita respondeu firmemente. Quero que saibam que mereço cada segundo de sofrimento que estou passando. Mereço porque passei anos olhando para pessoas trabalhadoras como vocês, como se fossem inferiores. E agora somos iguais? Perguntou Dona Lourdes, uma senhora que trabalhava na limpeza há 20 anos. Sua voz carregava décadas de mágoa acumulada. Rita olhou diretamente para ela. Não, vocês sempre foram superiores a mim. Vocês trabalham com dignidade, constroem famílias honestas, respeitam outros seres humanos. Eu apenas acumulei dinheiro pisando em quem fosse necessário. Então por que fez aquilo com nossa chefe? Carlos perguntou com rispidez. Porque fui criada acreditando que algumas pessoas valiam mais que outras. Porque confundi dinheiro com valor humano. Porque nunca me dei ao trabalho de conhecer a história de ninguém. E agora conhece? Márcia perguntou. Ceticismo evidente. Agora trabalho como doméstica, Rita disse, causando um silêncio surpreso na sala. Acordo às 5 da manhã, limpo casas, carrego o peso que destrói minhas costas, machuco as mãos com produtos químicos e sinto na pele cada humilhação que pessoas como vocês sentem diariamente. Tadinha da madame, alguém murmurou ironicamente. Não, Rita disse com firmeza inesperada. Não sintam pena de mim. Sintam raiva, sintam nojo, mas não pena. Eu escolhi ser cruel. Agora estou colhendo exatamente o que plantei. Bruno, um jovem garçom, se levantou. Dona Rita, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora tem filhos? Não. Eu tenho uma filha de 3 anos, Bruno disse, emoção clara na voz. E quando ela crescer, quero que trabalhe em lugares onde seja respeitada, não importa a função. A senhora pode garantir que nunca mais vai tratar alguém como tratou nossa chefe? Rita olhou nos olhos do jovem pai e viu a preocupação genuína com o futuro da criança. Bruno, não posso garantir que serei perfeita, mas posso garantir que essa experiência me marcou de tal forma que jamais conseguirei esquecer o que significa estar do outro lado da humilhação. Conceição, que observava em silêncio, finalmente se manifestou. Rita, conte a eles o que descobriu sobre mim. Rita se virou para Conceição, depois para os funcionários. Descobri que Conceição é tudo que eu nunca fui. Ela cresceu em orfanatos, trabalhou como doméstica, economizou cada centavo para comprar este hotel. E em vez de usar o sucesso para se vingar de quem a humilhou, ela usa para ajudar outros. Isso muda alguma coisa? Carlos perguntou duramente. Torna minha crueldade 1000 vezes pior.
Rita admitiu, lágrimas começando a escorrer. Eu ataquei uma mulher que dedica a vida a ajudar pessoas em situação vulnerável. Ataquei alguém que transformou dor em propósito. Roberto, do departamento de eventos, se levantou abruptamente. Sabe o que a dona Conceição fez depois do seu ataque? O quê? Rita perguntou confusa. Trancou-se no banheiro e chorou por 2 horas, Roberto disse, sua voz carregada de indignação. 2 horas. A mulher mais forte que conhecemos chorou por causa das suas palavras cruéis. O impacto foi como um golpe físico em Rita. Eu não imaginava. E sabe o que ela fez depois de chorar? Roberto continuou implacavelmente. Voltou ao evento e continuou sorrindo para os convidados. Continuou sendo gentil com todo mundo, porque ela é assim. Coloca o bem-estar dos outros acima da própria dor. Rita não conseguiu mais conter o choro. Conceição não merecia nada do que eu fiz. Ninguém merece, e vou carregar essa culpa para sempre. Culpa não resolve nada, disse Dona Lourdes com dureza. O que vai fazer para reparar? Conceição me ofereceu a chance de participar de uma campanha educativa. Rita explicou entre soluços. Contar minha história publicamente para mostrar as consequências do preconceito. Aceito ser humilhada nacionalmente se isso puder evitar que alguém cometa os mesmos erros. E depois disso? Márcia perguntou. Depois vou continuar trabalhando como doméstica até compreender verdadeiramente o valor do trabalho honesto. Vou ser voluntária na Fundação de Conceição. E vou dedicar o resto da minha vida a tentar ser uma pessoa melhor. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Os funcionários trocavam olhares, claramente divididos sobre como responder. Finalmente, Dona Lourdes se levantou. Moça, vou te dizer uma coisa. Todo mundo merece uma segunda chance, mas só uma. Se desperdiçar essa oportunidade que nossa chefe está dando, não vai ter terceira. Outros funcionários começaram a se manifestar. Se realmente mudou, prove com ações diárias, não com palavras bonitas. Nossa chefe tem coração grande demais. Não a decepcione novamente. Trabalho doméstico é honroso quando feito com dignidade. Espero que aprenda isso de verdade. Rita escutou cada comentário como uma bênção inesperada. Não era perdão completo, mas era algo infinitamente valioso. Uma chance condicional de provar seu valor. Conceição encerrou a reunião, agradecendo a todos pela presença e honestidade. Quando o último funcionário saiu, ela e Rita ficaram sozinhas no salão onde tudo havia começado. Como se sente? Conceição perguntou suavemente. Como se pudesse respirar pela primeira vez em semanas. Rita respondeu com honestidade total. Eles não me perdoaram, mas me deram algo melhor. A chance de merecer perdão. Rita precisa entender. Essa campanha será brutal. Você será julgada publicamente, criticada nas redes sociais, talvez até ameaçada. Tem certeza absoluta de que quer passar por isso? Conceição, se minha vergonha puder evitar que uma única pessoa seja cruel com outra, qualquer humilhação vale a pena. Conceição assentiu lentamente. Então começamos na próxima semana. Semanas depois, a campanha Segunda Chance foi lançada nacionalmente. Rita participou de entrevistas televisivas, documentários e palestras, contando sua história com transparência dolorosa. O impacto foi massivo. Milhões de pessoas assistiram, comentaram, julgaram severamente. Mas algo inesperado começou a acontecer. Além das críticas devastadoras, chegaram mensagens de pessoas que se identificavam. Eu também já julguei pessoas pela aparência e me arrependo. Sua história me fez questionar meus próprios preconceitos. Obrigada por ter coragem de admitir erros que muitos escondem. Gabriel escreveu um artigo de acompanhamento intitulado Quando a queda se torna crescimento, a jornada de Rita Mendonça. Helena se tornou uma amiga verdadeira. Você encontrou sua humanidade perdida, ela disse certa tarde. É inspirador testemunhar. E Marina, a ex-assistente, enviou uma mensagem após ver uma entrevista. Rita, ainda me magoou lembrando de como você tratava pessoas, mas admiro a coragem de mudar publicamente. E Conceição, ela se tornou muito mais que a vítima que perdoara sua agressora. Transformou-se em mentora, amiga, e prova viva de que as pessoas mais extraordinárias são aquelas que transformam dor em propósito maior. No primeiro aniversário da campanha,
Rita e Conceição se reencontraram no mesmo salão onde tudo começara, mas desta vez estavam lado a lado, como parceiras numa missão transformadora. Sabe o que finalmente aprendi? Rita disse, observando o salão decorado para mais um evento beneficente. Me conte. Que a pessoa mais difícil de perdoar é sempre nós mesmos. Você me perdoou há meses, mas eu ainda estou aprendendo a aceitar que posso ser melhor. E isso é saudável. Conceição sorriu genuinamente. Significa que a mudança foi real. A Rita anterior jamais questionaria suas próprias ações. Conceição, posso fazer a pergunta que sempre quis fazer? Claro. Por que me deu essa chance? Depois de toda a crueldade, por que arriscou sua reputação me oferecendo redenção? Conceição observou as pessoas chegando ao evento. Empresários, trabalhadores, gente de todas as classes sociais reunida por uma causa comum. Porque acredito que todo ser humano carrega dentro de si a semente da bondade. Às vezes, essa semente fica enterrada sob camadas de arrogância, preconceito e dor. Mas ela sempre existe, esperando a oportunidade certa para florescer. E se eu não tivesse mudado? Aí, eu teria aprendido uma lição diferente sobre natureza humana. Mas felizmente descobri que a fé na capacidade de transformação é uma das forças mais poderosas do universo. Naquela noite, Rita serviu os convidados no evento beneficente. Não como castigo ou penitência, mas como escolha consciente. Escolha de servir em vez de ser servida, de humildade em vez de arrogância, de amor em vez de ódio. Quando uma jovem empresária a reconheceu e comentou: "Você não é aquela mulher da campanha de segunda chance? Que coragem impressionante vir aqui." Rita respondeu com serenidade: "Coragem real não é fazer o que é fácil. Coragem é escolher, todos os dias, ser melhor que você foi ontem." E ali, naquele salão onde uma mulher arrogante havia destruído outra com preconceito e crueldade, duas mulheres trabalhavam lado a lado, demonstrando que as histórias mais poderosas não são sobre pessoas perfeitas, mas sobre pessoas que escolheram crescer a partir de seus erros mais graves. Rita havia perdido um império construído sobre arrogância, mas encontrado algo infinitamente mais valioso: sua humanidade perdida. Descobriu que às vezes precisamos nos quebrar completamente para nos reconstruir da forma correta. A campanha Segunda Chance se expandiu para um movimento nacional, inspirando milhões de pessoas a examinarem seus próprios preconceitos e a acreditarem no poder transformador do perdão e da redenção genuína. Rita se tornou prova viva de uma verdade universal. Não importa quão profundamente caímos, sempre existe uma oportunidade de nos levantarmos melhores, mais compassivos e mais humanos do que éramos antes. 3 anos depois do incidente que mudou tudo, Rita e Conceição inauguraram juntas o Instituto Segunda Chance, uma organização dedicada a educar sobre preconceito e apoiar pessoas em processos de redenção pessoal. No discurso de inauguração, Rita disse: "Aprendi que a transformação real não acontece quando perdemos tudo. Acontece quando escolhemos usar nossa queda para construir algo melhor, não apenas para nós, mas para o mundo." E Conceição completou: "A segunda chance mais importante que podemos dar é para nós mesmos. A chance de sermos pessoas melhores a cada dia que amanhece." A mulher que um dia disse: "Pessoas como você deveriam saber seu lugar", havia finalmente encontrado o próprio lugar, servindo outros e provando que mudança real é sempre possível quando vem do coração. Fim da história.